Língua Portuguesa. Leitura. Livro D. Lição 6. Aula 1. Olá, pessoal! Vamos começar uma nova lição. Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conversar sobre animais. Antigamente, só havia animais livres, andando pelas matas. Depois, os animais foram chegando perto das pessoas. Foram ficando domésticos. Hoje, existem muitos animais que vivem dentro de casa. Cachorros e gatos são os mais comuns. Existem alguns que ficam presos, como os hamsters. Mas também existem outros, como o papagaio e a arara. Alguns são muito barulhentos, não é verdade? Tem até alguns bem estranhos. Tem pessoas que criam cobras. Já pensou? O que mais será que as pessoas criam por aí? Você cria algum bicho na sua casa? Conhece alguém que cria algum bicho estranho? Diferente? Será que esses animais dão muito trabalho? Leitura. E vocês? Vocês têm algum animal de estimação em casa? Eu tenho um cachorro, professora. É mesmo, Alfa? E como é o nome do seu cachorro? É uma cadela, na verdade. O nome dela é Rajada. Puxa, que nome legal! E o que significa? Quando ela nasceu, era assim. Rajada tinha umas listas brancas e pretas. Todo mundo foi falando, olha a Rajada. Aí pegou. Ficou Rajada. Nossa, que nome legal! Eu adorei! E como é que é a Rajada? Ela é bem levada. Gosta muito de brincar. Não cansa nunca. Mas ela é novinha? Sim, ela é filhote ainda, tem 5 meses. Ah, então é por isso. De que cor ela é? É grande, é pequena? Descreva a Rajada para nós. Ela é preta e branca. Não é grande nem pequena, é média. Qualquer dia eu vou trazer uma foto dela para todos conhecerem. Isso, ótima ideia, Alfa. Mais alguém tem animais de estimação? Eu tenho um gato, professora. É mesmo, Beto? E como é o seu gato? Descreva-o para nós. Ah, professora, ele é peludo, todo preto. Ah, e tem umas unhas bem afiadas. Muito legal você comentar das unhas dele, Beto. Normalmente, gatos têm unhas bem afiadas mesmo. Mas como você conseguiu perceber isso nele? Já levou alguns arranhões dele? Vários, professora. Às vezes, ele nos arranha quando tá brincando. Ai, Beto, é assim mesmo. Só tem que tomar cuidado para não se machucar mais sério, não é? Como ele se chama? Dino, Ah, que nome legal, Beto. Quem deu esse nome a ele? fui eu. Eu gosto muito de dinossauros. Como não posso ter um de estimação, coloquei esse nome no gato. Muito bem, Beto. Hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Alguns animais que não podemos criar em casa. Vocês conhecem algumas de suas características? Assim nós vamos entender por que não podemos ter esses animais em casa. E legal, professora. Será que vamos falar sobre dinossauros? Quem sabe, Beto? Vamos conferir? Aqui na página 58. O que vemos aqui? Um texto sobre jacaré de papo amarelo. Sim, Alfa, o texto é sobre jacaré de papo amarelo. Mas antes de lermos o texto, vamos examinar tudo desta página com bastante atenção. Esse texto pertence a qual lição? Isso, lição 6. E essa lição 6 está em qual unidade? Sim, unidade 2. Então, esse é o primeiro texto da unidade 2, não é verdade? Na unidade 1, vimos textos de que tipo? Onde podemos encontrar essa informação? No sumário. Isso mesmo, Beto. No sumário. Vamos lá então procurar por essa informação.
Aqui vemos o sumário do livro. Vejam lá em cima, temos assim, unidade 1, tipo de texto, procedimento. Unidade 1, tipo de texto, procedimento. Ah, então os textos da unidade 1 eram do tipo procedimento. Isso significa que os textos nos ensinavam a fazer coisas. Vocês se lembram? Vimos dicas de como escrever bem e-mails, aprendemos como jogar batalha naval, fizemos uma panela de papel. Poxa, eu adorei essa lição. Cuidei de tudo aqui, mas deu trabalho. Incrível a água ferver e o papel não pegar fogo. Vocês se lembram disso? Foi incrível mesmo, professora. Eu até fiz em casa com meu pai e foi irado. Pois é, Beto. Esses eram textos de procedimento, como acabamos de ver. E qual era o objetivo deles? O objetivo deles era realmente o de nos ensinar a fazer algo, mostrar o passo a passo de alguma coisa. E os da unidade 2? De que tipo eles são? Informativo. Isso mesmo, Alfa. Informativo. Onde você encontrou essa informação? Na mesma página, professora. No sumário, ali, embaixo de unidade 2. Unidade 2. Tipo de texto. Informativo. Muito bem observado, Alfa. Nesta unidade, vamos trabalhar com textos informativos. Mas o que significa essa palavra? Texto informativo. Textos informativos são aqueles que informam sobre algo. Um texto informativo bem escrito deve ser muito claro. Todo mundo que lê um texto desse deve entender a mesma coisa. Se duas pessoas lerem e entenderem diferente, é porque o texto não ficou claro, não ficou bem escrito. Os textos informativos dão informações, descrevem algo, dão características de alguma coisa. Por exemplo, um texto informativo sobre a dengue. Quais informações podemos encontrar em um texto informativo sobre dengue? Como pegar, como se prevenir, como se tratar, se pegar a doença, o que fazer. É isso mesmo. Essas são informações que devemos encontrar quando vemos um texto informativo sobre a dengue. Teríamos informações sobre prevenção da doença, por exemplo. Um bom texto sobre a dengue traz as informações relevantes. Vocês conhecem? Lembram-se delas? Não deixar água parada, tampar tudo que possa acumular água. E o que pode acumular água, por exemplo? Sim, os pratinhos embaixo das plantas. Precisamos então colocar areia nos potinhos das plantas. Na unidade 2, vamos ler textos desse tipo. Textos com informações sobre um determinado assunto. Mas essas informações podem ser escritas de maneiras diferentes. A gente já leu alguns textos que nos davam algumas informações. E cada um era de um jeito diferente. Vamos observar qual é o gênero desse texto de hoje para tentarmos prever como essas informações são mostradas. Onde encontramos essa informação sobre o gênero do texto? No sumário, professora. Isso, Alfa. O sumário nos traz outras informações bem importantes sobre o texto. Vamos ver a que gênero esse texto pertence. Lição 6. Gênero descrição. Ah, vejam só. Gênero descrição. O que significa descrição? Vocês se lembram sobre o que conversamos no início da aula? Falamos sobre animais de estimação, não foi? E nós descrevemos algumas características desses animais. Dissemos como eles são, o que chama mais atenção. Isso é uma descrição. Quando falamos sobre os animais de estimação,
demos algumas características deles, como nome, tamanho, cor. E é esse tipo de informação que também encontraremos no texto dessa lição. E por falar em informação, onde está o nosso texto da lição 6? Como podemos descobrir a página dele? Exatamente! Podemos procurar no sumário. Veja no seu livro, lição 6. Vamos identificar o título? Qual é o título do texto dessa lição? Você sabia? Perceberam que é uma pergunta? Como devemos ler esse título então? Com entonação de pergunta. Vamos lá, vocês conseguem. Você sabia? O título do texto da lição 6 é Você sabia? E em que página podemos encontrá-lo? Na página 58. Está escrito ali no sumário. Título do texto. Você sabia? Página 58. Isso mesmo, Alfa. Aquele número ali ao lado do título do texto é a página onde podemos encontrá-lo no livro. Isso facilita a nossa vida, não é mesmo? Não precisamos procurar página por página, é só ir direto na página dele. Então vamos fazer isso? Vamos abrir o livro na página 58 para vermos mais alguns detalhes antes de lermos o texto. Vejam só, esse texto aqui. Vocês disseram que o título dele é Você sabia? Porque o autor colocou uma pergunta bem no título do texto. Deve ser para isso mesmo, meninos, para nos deixar com cara de dúvida. Esse título nos instiga, nos deixa curiosos para ler o texto. Ora, será que eu já sei sobre o assunto que o autor vai tratar? Preciso ler para saber. Percebam que é bem diferente se o autor tivesse colocado um título como O Jacaré e Portugal. Se eu não tenho interesse em jacarés nem em Portugal, provavelmente o título não vai me atrair, não vai me deixar com vontade de lê-lo. Mas um título como Você sabia? Nos deixa muito mais curiosos. Vocês não acham? O título está aí. Você sabia? Vou fazer uma pergunta difícil, prestem bem atenção. Será que o texto vai falar sobre algo que todo mundo sabe? Ou sobre algo que quase ninguém sabe? O que você acha? Lógico, vai falar sobre algo que eu não sei. Ou algo que é interessante e que a gente sempre quer saber um pouco mais. Afinal, de que serve um título que me deixa curioso sobre algo que já sei? Não é verdade? O autor nos deixa curiosos só com o título. Vamos observar o formato do texto? Esse texto tem partes? Bastante óbvio, não é mesmo? Há duas partes. Tem cores diferentes. Tem até um número antes de cada parte. E quais são esses textos? Vamos observar? Você está acompanhando no seu livro? Então siga por aí. Aqui temos um texto sobre um jacaré de papo amarelo. E aqui temos um texto sobre Portugal, Alentejo. Você está com o livro à mão? Dê uma olhada nas duas páginas. Será que esses dois textos têm algo em comum? Exato! Eles dão informações. Um texto vai falar sobre o jacaré de papo amarelo. O outro vai falar sobre Portugal, Alentejo. Vamos saber o que é o Alentejo? Os dois textos que vamos ler nessa lição são do tipo informativo, como vimos no sumário. Mas que tipo de informação vamos encontrar? O que podemos esperar de um texto informativo sobre um animal? Exato, suas características, como ele é,
como ele vive, o que come, seus hábitos. Vocês já repararam a foto dele? Será que esse jacaré existe no Brasil? Tudo isso pode estar no texto, não é mesmo? E agora aqui, na página 59, o que vamos encontrar sobre esse Alentejo? O que já sabemos? Exatamente. Alentejo é alguma coisa de Portugal. Isso, as figuras mostram um lugar. É um lugar de Portugal. É uma região de Portugal. Se um texto trata de uma região, o que ele deverá trazer? Correto! O que é típico, o que é diferente. Se fosse igual, não precisava dizer, não é mesmo? Não haveria nada a informar. Não teria novidade. O que mais podemos observar nesse texto? Vou dar uma dica. As referências. Elas são diferentes. Uma é da Enciclopédia de Pesquisas Escolares e a outra é da Marie Claire. Marie Claire é o nome de uma revista que tem esse nome em francês, que trata dos assuntos de moda, de beleza. Ela existe também no Brasil, mas tem o mesmo nome da revista na França, por isso Marie Claire. Marie Claire é uma palavra em francês, é o nome da revista. Se fosse traduzido em português, o nome seria Maria Clara. Mas o que podemos entender do que vimos? Esses textos não foram retirados do mesmo lugar, foram? Ao contrário, foram retirados de lugares muito diferentes. O primeiro texto foi retirado de uma enciclopédia. O que significa enciclopédia? Vocês já sabem. Enciclopédia é o nome que se dá a uma obra que reúne muitas informações sobre os mais diversos assuntos. Antigamente, havia enciclopédias que eram compostas de muitos e muitos livros. Imaginem só, falar sobre muitos assuntos. Precisaríamos de muitos livros mesmo, não é? Hoje em dia, as informações são mais facilmente encontradas na internet. Por isso, as enciclopédias na forma de livros deixaram de ser tão utilizadas. Além disso, as enciclopédias eletrônicas podem ser atualizadas com maior velocidade. Não precisa imprimir e distribuir, basta mudar no arquivo e pronto. Mas as enciclopédias ainda existem, especialmente as enciclopédias especializadas em alguns temas. Geralmente elas são ilustradas, são livros muito bonitos e bem apresentados. Mas se precisarmos, onde conseguimos encontrar enciclopédias hoje em dia? Sim, em bibliotecas. E, portanto, se o texto do jacaré está numa enciclopédia, o que devemos esperar? Que tipo de informação? Excelente! Informações precisas, informações científicas que foram bem documentadas. Informações confiáveis. E esse texto sobre o Alentejo que foi publicado na revista semanal de moda? O que podemos esperar? Que tipo de informação podemos esperar? Ah, isso mesmo. Informações gerais. Esse tipo de leitura traz uma leitura mais leve, descontraída. Mostra fatos, mas também pode ter informações para quem estiver interessado. E às vezes, eles também dão opiniões para tornar a leitura mais interessante, para valorizar a escolha que fizeram. Se estão falando de um lugar, é porque é interessante, bonito, agradável. Depois nós vamos entender isso melhor. O importante é que saibamos que nesses dois textos, a linguagem será igual ou diferente? Diferente. Que tipo de linguagem encontramos em uma enciclopédia?
Que tipo de linguagem encontramos em uma enciclopédia? Uma linguagem mais simples, objetiva, direta. Como estamos falando sobre um animal, provavelmente encontraremos o nome científico dele, sua família, suas características, etc. E a linguagem de uma revista, como é? A linguagem utilizada em uma revista será mais informal, com vocabulário mais floreado, mais bonito, apesar de também encontrarmos algumas características do lugar. Nós já comentamos antes sobre a estrutura do texto. Ele foi dividido em duas partes e cada parte foi tirada de uma fonte diferente, bem diferente. Agora vamos examinar cada um dos dois textos, só a forma deles. E como esses textos são divididos? Em parágrafos, tópicos? Em parágrafos. Isso, Alfa. Vejam o formato deles. O primeiro tem quantos parágrafos? 4. Certo, Beto. São 4 parágrafos para falar sobre o jacaré de papo amarelo. Vejam. 1, 2, 3, 4. E o segundo texto? Também é dividido em parágrafos? Sim, professora, mas só tem um. Perfeito, Alfa! O segundo texto também é dividido em parágrafos, ou melhor, em parágrafo. Como você mesmo percebeu, ele tem apenas um parágrafo. Esse texto é sobre um lugar chamado Alentejo, que fica em Portugal. Esse segundo texto é bem menor do que o primeiro. E que tipo de informação vamos encontrar no texto sobre os jacarés? O que você pode dizer em 4 parágrafos? Certamente, o autor colocou apenas as informações que ele achou mais importante. Agora fechem o livro. Vamos conversar sobre o texto sem precisar olhar para ele, sem ler as palavras dele. Quais informações vocês acham que encontraremos no texto sobre o jacaré? Já sabemos que é um texto que vai descrever um animal, ou seja, dar suas características. Então, quais características devemos encontrar no texto? Eu vou anotar aqui para conferirmos depois. O tamanho dele, ótimo. Deve ter mesmo o tamanho máximo que ele pode alcançar. Eu vou anotar aqui então. Tamanho. O que mais? Onde ele vive. Essa é uma excelente informação também. Vou incluir aqui na nossa lista. Texto do jacaré. Tamanho. Onde vivem. Será que teremos informações do que eles se alimentam? Provavelmente sim, não é? Vou anotar. Texto do jacaré. Tamanho. Onde vivem. Do que se alimentam. Muito bem! Excelente! Acho que essas são algumas das principais características que precisamos encontrar em um texto que descreva um animal. Não é verdade? Ótimo, turma! Ainda com o livro fechado. Vamos falar agora do texto de Portugal. Quais informações vocês esperam encontrar nele? Saber em que lugar de Portugal fica o Alentejo. Saber em que lugar de Portugal fica o Alentejo. Isso é muito importante mesmo. Primeiro, precisamos saber se se trata de uma cidade, de um estado, de uma região, onde fica. Vou anotar. Texto de Portugal. Se é uma região, estado ou cidade. Onde fica? O que mais? Se lá é quente ou frio? Precisamos saber sobre o clima dessa região? Ótimo, eu vou incluir na nossa lista. Texto de Portugal. Se é uma região, estado ou cidade. Onde fica? Clima. O que tem de bonito para visitar nessa região, talvez?
Acham que essa informação estará lá? Provavelmente, não é mesmo? Vou escrever na nossa lista. Texto de Portugal. Se é uma região, estado ou cidade. Onde fica? Clima. Lugares para visitar. Excelente, turma! Essas são algumas informações que provavelmente estarão nos nossos textos dessa lição. Depois vamos ler o texto e conferir com nossas anotações. Mas como o autor deixou a gente curioso com o título do texto, eu também vou deixar vocês um pouquinho curiosos. Vou deixar vocês curiosos sobre as informações que destacamos. Não vamos ler os textos todos na aula de hoje, só para deixar vocês com gostinho de quero mais. Poxa, professora, isso é maldade com a gente. Eu também acho. Como vou ficar sem saber se acertamos todas as informações ou não? Calma, rapazes. Controlem essa curiosidade. Na próxima aula, vamos ler os textos inteiros. Além disso, vamos destrinchar, detalhar cada pedacinho dele. Vamos até ler o que não está escrito. Como assim, professora? Como podemos ler o que não está escrito? Alfa, nós fizemos isso hoje, sem vocês perceberem. Resumo da aula. O que vimos na aula de hoje? Tentamos prever quais informações vamos encontrar nos textos, baseados nas informações que temos deles e em nossos conhecimentos de outros textos. Sabendo que os textos são do tipo informativo e do gênero descrição, conseguimos destacar 3 tópicos de cada texto. E isso é ótimo. Perceberam como já estamos lendo sem mesmo ler as palavras do texto? Estamos destacando as características dele. E isso facilita a nossa compreensão quando formos realmente ler o texto, porque isso prepara o nosso cérebro para o que está por vir. Nós estamos usando nossos conhecimentos sobre livros, leituras e tipos de texto para antecipar, para prever, para saber o que vamos encontrar no texto. Nós aqui vamos fazer isso sempre, a cada leitura. E vocês devem fazer isso sempre, nos livros de outras matérias, nos livros que vocês gostam de ler. Com o tempo, vocês vão se aprimorando nessa técnica e vão até se surpreender com a quantidade de informações que podem tirar de um texto, mesmo sem lê-lo. Quanto mais a gente sabe sobre um texto, o assunto do texto, as palavras do texto, mais a gente vai ser capaz de entender o que lê. E mais a gente vai aprender. Portanto, precisamos ter isso em mente. Antes de ler, precisamos observar. Olhar o livro, o sumário, o que vamos ler. Antes de ler, precisamos nos localizar e localizar o texto. Isso nos ajuda a compreender. Agora fica a pergunta: será que vamos conseguir acertar os tópicos que previmos antes? Com o tempo, isso também vai melhorando e se aprimorando. Não é mágica, é apenas atentar para todos os detalhes que o texto nos dá muito antes das palavras propriamente escritas. Não tem mágica. Dever de casa. Leitura. Livro D, página 58. Fazer leitura do texto e anotar as palavras desconhecidas. Bom, pessoal, como é a primeira aula da lição, o dever de casa será o seguinte: vocês farão a leitura do primeiro texto em casa. Enquanto leem, vocês vão anotar qualquer palavra que não entenderem para discutirmos sobre ela juntos. Combinado?
E lembrem-se do que comentamos. Tentem prever, antecipar informações antes de partirem para a leitura do texto em si. Observem, analisem, percebam, apreciem o texto antes da leitura. Isso fará com que ele fique bem mais interessante e bem mais fácil de ser entendido. Até a próxima!